Ainda estudando sobre louvor, hoje nós vamos ver um evento na vida de Paulo e Silas. Esse evento está narrado no livro de Atos, no capítulo 16, nos versos 16 a 34. Quais eram as circunstâncias? O que estava acontecendo? Qual foi, afinal, o acontecimento? Paulo e Silas estavam em Filipos, estavam pregando em Filipos. Enquanto eles pregavam, uma jovem, uma moça, os importunava. Ela estava com um espírito mau. O que aconteceu? Paulo libertou a moça desse espírito. Mas essa moça era uma adivinha. E adivinhando, ela dava muito lucro para os seus senhores. Quando aconteceu isso, quando os seus senhores se viram agora privados da renda que poderiam ter, porque a moça não tinha mais aquele espírito de adivinhação, eles acusaram Paulo e Silas junto às autoridades. E qual foi a acusação? Eles foram acusados junto às autoridades romanas. E aqueles homens diziam assim: olha, esse Paulo e Silas aí, eles são judeus e eles estão aqui ensinando coisas que não são de acordo com a nossa cultura, são contrários à nossa lei, mas ainda são contrários aos nossos costumes. Com essa acusação, Paulo e Silas foram punidos. Qual foi a punição? A primeira punição foi que eles levaram uma surra. Eles foram açoitados com varas. E em seguida eles foram presos numa prisão de segurança. E foi determinado que colocassem na cela inferior, isso quer dizer, na cela mais intransponível, na pior cela, no fundo da cadeia. Além disso, eles ainda estavam amarrados no tronco. Prisão total. Quando as pessoas são presas, irmãos, os presidiários, em geral, ficam muito amargurados, revoltados, na verdade, revoltados. E ficam falando palavrões, impropérios, imprecações, maldições. Será que isso estava acontecendo com Paulo e Silas, irmãos? Será que eles agora, enquanto presos, iam ficar lamentando, iam ficar xingando? Veja o que acontecia com ele, está no livro de Atos, no capítulo 16, no verso 25. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Que coisa, irmãos! Eles estavam orando e louvando a Deus à meia-noite, de forma que os outros presos ficaram escutando esse louvor. O que poderia passar na cabeça desses outros presos? De ver que haviam dois ali que tinham sido presos e que estavam louvando a Deus, apesar das circunstâncias. Nesse momento, irmãos, aconteceu um milagre, o primeiro milagre. Houve um tremor de terra. Com esse tremor de terra, as portas das celas se abriram, mais ainda, as correntes se arrebentaram e os presos foram soltos. Ah, irmãos, muito bem, houve um tremor de terra. O tremor de terra podia abrir as portas e tudo mais. Mas tremores de terra, irmãos, não soltam algemas, não soltam correntes. O que fez soltar algemas, o que fez soltar as correntes, foi um milagre de Deus. Um milagre de Deus manifestado naquela prisão, naquele momento, naquela noite. O que aconteceu com o carcereiro? O carcereiro, quando viu o que aconteceu, ficou desesperado, ficou tomado de temor, a ponto de querer suicidar-se. Ele ia suicidar-se. Por quê? Porque ele era o responsável por aqueles presos, e se tudo agora tinha se aberto, tudo agora estava livre, os presos certamente fugiram e ele queria se matar. Atos 16, 28. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos estamos aqui. O que aconteceu, irmãos? O que aconteceu com aqueles presos? As pessoas, quando estão presas, quando são presidiárias, o maior desejo delas é fugir.
ter uma oportunidade para fugir. E agora eles tinham tido essa oportunidade para fugir, mas estavam todos lá. Esse era outro milagre, irmãos. O primeiro milagre foi o de soltar. E o segundo milagre foi fazer com que eles ficassem lá, quietos, sob a direção de Paulo, agora. Todos estamos aqui. O que fez o carcereiro, irmãos? O carcereiro se converteu. O carcereiro foi e perguntou a Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? Ele entendeu que aqueles dois homens, Paulo e Silas, eram totalmente diferentes e que eles tinham uma mensagem diferente, eles tinham uma filosofia de vida diferente. Eles estavam no modo louvor, apesar das circunstâncias. E qual foi a resposta de Paulo, irmãos? Essa resposta eu entendo como belíssima. Está no verso 31. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e as pessoas da sua casa. Irmãos, esse é um conforto tão grande, foi um conforto tão grande para esse carcereiro, e esse carcereiro se converteu, juntamente com a sua família. Isso serve para nós, irmãos, o que é que preciso fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo, você e a tua casa. Você vai ser salvo, você e a tua casa. Crer no Senhor Jesus Cristo é a salvação. Crer no Senhor Jesus Cristo é o que fazia com Paulo e Silas, com que Paulo e Silas tivessem aquela atitude totalmente diferente das atitudes costumeiras dos presos, mas uma atitude de louvor. Agora, irmãos, pergunto, vamos pensar, e se Paulo e Silas não tivessem louvado? Vamos supor até que eles não tivessem xingado ou falado imprecações ao serem presos, ao serem colocados naquela cela inferior. Se eles ficassem lá quietos, emburrados, o que teria acontecido, irmãos? Será que teria acontecido o milagre? Uma coisa certa, o carcereiro não teria se convertido, e quem sabe outros presos também. O que fez o louvor? O louvor convenceu aquele carcereiro de que ele precisava ser salvo, de que ele precisava ter as mesmas atitudes de Paulo e Silas. E o nosso louvor, irmãos? Será que tem vezes que nós ficamos emburrados, ficamos quietos, amuados, ou pior, às vezes ficamos reclamando, xingando, quando nós deveríamos louvar? Ao louvar, irmãos, nós podemos convencer as pessoas. Ao louvar, nós podemos abrir as portas do Espírito Santo para que as pessoas deixem o Espírito Santo entrar e sejam então convertidas. Que Deus nos abençoe e que a gente entenda a importância do louvor, como o louvor pode salvar pessoas, como o nosso louvor pessoal pode salvar pessoas. Deus abençoe a cada um de nós.